Brasília ao vivo. Presidente Lula tem agenda cheia hoje em Roma. Neste momento, Lula se encontra com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, e deve se reunir mais tarde com o Papa Francisco. Catiúcia Sotomayor, tudo bem, Catiúcia? Boa quarta-feira para você. Lula já teve hoje na Itália algum encontro mais cedo, Catiúcia? Bom dia, Adriana, Tiago, todo mundo que nos acompanha. Pois é, agora pela manhã o chefe do executivo já se encontrou com o ex-primeiro-ministro italiano, Massimo D'Alema. E também se reuniu com a secretária-geral do Partido Democrático Italiano, Elly Schlein. Ela faz parte de uma legenda de esquerda do país. Agora, neste momento, ele está reunido com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. O assunto deve girar em torno de transferência de tecnologia, principalmente acordos de cooperação na área de defesa. Ele também deve se encontrar hoje com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que inicialmente não receberia o petista. A agenda foi atualizada ontem. Ela é representante do partido da direita, estava apoiando Jair Bolsonaro na última gestão e apesar de, após as eleições do ano passado no Brasil, ela ter cumprimentado Lula pelas redes sociais e dito que os países seguiriam trabalhando juntos, o governo não enviou representante para a posse em janeiro. Também estão previstos uma reunião com o prefeito de Roma e ainda um encontro no Vaticano com o Papa Francisco. Nesse encontro, a primeira-dama Janja deve participar. Lula deve seguir reforçando o convite para que o Papa venha ao Brasil e participe do Círio de Nazaré em Belém em outubro. Outros assuntos, como a guerra na Ucrânia e o Clube da Paz, que ele sugere que seja criado para a mediação do conflito, e temas mais polêmicos, como a relação do Brasil com países como Cuba, Venezuela e Nicarágua. Esses também seriam assuntos da pauta da conversa com o representante máximo da Igreja Católica. Na quinta, Lula segue para o 11º país visitado desde o início do mandato. Na terceira ida à Europa este ano, ele vai para a França participar da cúpula para um novo pacto financeiro global e janta com o presidente Emmanuel Macron e com os demais chefes de delegação que estarão no fórum. Ele também disse que fará um discurso no evento do Power Our Planet, no Campo de Marte, na capital francesa, a convite do cantor Chris Martin, do Coldplay. E na sexta-feira segue em Paris, participa de um diálogo de alto nível da cúpula e de um outro almoço oferecido por Macron. A conversa deve girar em torno do acordo Mercosul e União Europeia e as sanções sugeridas pelos europeus em relação ao desmatamento. O ministro Fernando Haddad acompanha Lula na França. Ele viaja hoje a Paris para essa reunião a convite de Lula. No domingo, Haddad disse estar de volta e à disposição para tratar da reforma tributária. Enquanto isso, aqui no Brasil, como a gente viu, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado voltará hoje a analisar o texto do arcabouço fiscal, depois do pedido de vista ontem pela oposição, que questiona a fragilidade do relatório que substitui o teto de gastos, e o Copom também deve divulgar hoje a taxa Selic, que deve ser mantida em 13,75%. Eu volto com vocês. Quantos compromissos para a gente acompanhar a agenda corrida do presidente na Europa também. Valeu, Catiúcia, até mais tarde. Amanda Klein, compromissos importantíssimos de Lula na Itália, então, com o presidente, primeira-ministra, com o prefeito de Roma e mais tarde com o Papa Francisco. Esse encontro gerando algum ruído. Por quê, hein, Amanda? O que você destaca dessa viagem de Lula? Adriano, o ponto alto dessa agenda de Lula na Europa é um encontro hoje com o Papa Francisco. O Papa Francisco tem sido uma voz insistente e incansável em busca da paz, que é a mesma proposta de Lula, embora ele critique a invasão da Ucrânia pela Rússia. Tanto é que o Papa enviou a Kiev, a Ucrânia, recentemente, um cardeal de sua confiança para conversar com os representantes ucranianos e deve enviar esse mesmo cardeal também à Rússia, a depender das negociações. O ponto crítico e que pode gerar alguma rusga dessa agenda é a conversa sobre Venezuela, sobre duas ditaduras, Venezuela e Nicarágua, né? As duas aqui nas Américas, o mesmo continente de onde o Papa é egresso, o Papa é argentino, e ele deve criticar bastante na Nicarágua, por exemplo, a perseguição que a Igreja Católica e os católicos têm sofrido, e a gente sabe que o Lula costuma ser
simpático a essas ditaduras de esquerda. Então, esse pode ser aí o pulo do gato, ponto espinhoso. Outro encontro também bastante moroso é com a Giorgia Meloni, que é a líder de extrema-direita da Itália, que esse encontro só foi colocado na agenda de Lula ontem à noite, porque a Giorgia Meloni estava na França, encontro com Emmanuel Macron, voltou para a Itália e vai se encontrar com Lula. Esse encontro é bem-vindo, porque revela o espírito mais pragmático e institucional da política externa. E é assim que deve ser. O Cristiano Beraldo destaca o que dessa viagem também, desse encontro de Lula, especialmente com o Papa, e esse detalhe também que a Amanda trouxe à tona sobre Lula ser simpático a ditaduras de outros países. Isso pode ser um entrave em algumas dessas conversas com grandes autoridades, ou o presidente deve sim reforçar, fortalecer a nossa aliança com a Itália? Adriana, eu admiro muito a delicadeza da Amanda falar em simpatia, um presidente que mandou uma mensagem à OEA, a Organização dos Estados Americanos, pedindo para que fossem retiradas as críticas feitas à ditadura na Nicarágua, essa ditadura que persegue católicos, e depois o presidente que recebe Nicolás Maduro com tapete vermelho aqui no Brasil e vê uma série de eventos, inclusive a agressão a uma jornalista, uma agressão deliberada, completamente absurda, que aconteceu durante a passagem de Maduro pelo Palácio do Planalto. E Lula vai conversar com o Papa que já manifestou apoio a Lula, a Dilma em diversas ocasiões, eles têm uma relação mais que pessoal também, compartilham visões políticas, e isso, sinceramente, é preocupante, porque Lula, apesar de todos esses encontros, eu tenho certeza que ele está muito mais preocupado nesta reunião, ele e Janja, com o Papa Francisco, com as fotos que eles vão tirar, do que, por exemplo, conversar com a primeira-ministra da Itália. Giorgia Meloni tem feito um trabalho importante e tem muito a ensinar a Lula, mas Lula não quer aprender, Lula só quer falar e está aí em busca do seu Nobel da Paz.